Essa pandemia do coronavírus, ela é um sinal da volta de Jesus, ela é uma evidência da volta de Jesus. O que a Bíblia fala especificamente sobre isso, doutor Vanderlei? Bem, Felipe, diante de uma situação assim tão comovente, envolvente quanto é esta da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, é natural que as pessoas tenham este sentimento assim de que a vida, né, e parece que vai acabar, que o mundo está chegando ao seu fim, porque tudo estava normal e de repente nada mais está normal. Então esta sensação de ruptura, né, da ordem, essa sensação de que a vida parece que está por um fio, então ela leva as pessoas assim de forma mais ou menos natural, né, à profecia, aos sinais. Então há uma busca assim generalizada nesses momentos porque as pessoas ficam sensibilizadas. De fato, a pandemia, o estado de esse estado de emergência que é colocado pelos governos, traz esse sentimento, né, como se a vida estivesse realmente se rompendo. Agora, quando olhamos assim do ponto de vista do panorama histórico, as coisas não são assim tão dramáticas quanto elas parecem à primeira vista. O que eu quero dizer é que outras epidemias e pandemias muito fortes, né, já se abateram sobre a humanidade, sobre a raça humana, e algumas delas que provavelmente fizeram muito mais vítimas do que esta fará. Digo provavelmente porque não sabemos ainda como será o desfecho, né, desta crise atual. Mas, por exemplo, a gripe espanhola, que foi causada pelo vírus influenza, naquele surto, né, de 1918, 1919, ela matou mais de 50 milhões de pessoas. Então foi uma situação assim extremamente dramática. Eu acredito que para quem vivia naquele contexto, no contexto logo após a Primeira Guerra Mundial, ou no contexto ainda da guerra, e então ver tantos milhares, milhões de pessoas infectadas no mundo, sabendo notícias acerca disso, né, vendo o contexto de morte nas grandes cidades, especialmente, eu imagino que para essas pessoas naquele período esse evento deve ter causado uma sensação de fim de mundo assim muito forte. Isso também deve ter acontecido, por exemplo, no contexto da febre amarela. Até 1962 ainda era um assunto dramático, né? 30 mil pessoas morreram na Etiópia. Então, para quem estava lá, nesse contexto, parecia ser o fim do mundo. A AIDS, quem estava vivo já, quem vivia já na década de 80, né? Então, a epidemia de AIDS, depois se torna uma pandemia também, ela assume os contornos, né, de um evento de fim de mundo, porque parece que todo mundo poderia se contaminar e, eventualmente, não haveria salvação, não haveria cura para ninguém. Até que, então, a medicina consegue isolar o vírus, né, estudar o assunto e trazer, então, um tratamento. Mas isso vem depois de 15, 20 anos. De toda forma, veja, segundo as estimativas, né, mais de 20 milhões de pessoas morreram por causa da AIDS, já. Além de outras que ainda puderam morrer. Então, o que eu quero dizer é que, em vários contextos da história, agora do século XIX, dos séculos 20 e 21, né, nós temos vários eventos que certamente devem ter parecido para as pessoas da época que o fim do mundo estava chegando. E as pessoas correram também, como estão correndo agora, para saber o que as profecias dizem. Elas pegam os livros, elas querem ler afoitamente, né? Para saber o que a Bíblia, o que as profecias têm a dizer sobre isso. Então, é um momento assim oportuno de nós abrirmos a Bíblia e lermos, tentarmos entender o assunto à luz daquilo que Deus tem falado, né, através da sua palavra. Pois é, o senhor falou sobre as pessoas buscando de maneira afoita a Bíblia. E quando a gente lê Mateus capítulo 24, por exemplo, parece que Jesus faz vários indicativos de sinais, de evidências ou de indicadores da proximidade da própria volta dele, e também há uma alusão à destruição do templo em Jerusalém.
O que esse texto, o que esse capítulo de Mateus 24 tem? Ele tem alguma relação com o que a gente vê em relação à pandemia? Porque ele fala em dado momento, Mateus capítulo 24 vai tratar, por exemplo, do princípio das dores ali, vai falar de vários problemas, nação contra nação, fomes, terremotos, e a questão da multiplicação da iniquidade, as pessoas se matando, se odiando umas às outras. Nesse contexto, uma doença que atinge vários países, que causa muita dor na vida das famílias, muitas perdas, muitas mortes, muita insegurança. Há alguma relação ou não é disso que se trata o texto de Mateus capítulo 24? É de outra coisa? Bem, a palavra epidemia não está no texto de Mateus 24, por exemplo, na Bíblia Almeida atualizada, mas ela aparece na Bíblia Almeida corrigida. E então no texto bizantino do Novo Testamento, então você tem a palavra que é traduzida aí por epidemia. Agora, no texto de Lucas 21, aí sim esta palavra ocorre, mas é o mesmo discurso de Cristo. E então Lucas registra essa palavra, né? Então ele fala de epidemia no fim, no tempo do fim. Agora, antes de entrar aí, Lucas, se você me permite, eu gostaria de tratar com você e com os nossos, com a nossa audiência, acerca de epidemias e pestes no contexto bíblico, para depois nós chegarmos aqui nos evangelhos e nesse discurso escatológico de Jesus. Para dar um contexto, né? Sim, a gente pode assim ter uma visão mais geral do que a Bíblia tem a falar para nós, né, sobre epidemias e doenças. Então, veja, eu vou dividir em quatro itens. Primeiro, a Bíblia fala de pestes e epidemias, né, como juízos divinos sobre os ímpios. Nesse caso, somente os ímpios são atingidos por essas epidemias. Então, o primeiro exemplo de uma peste assim são as pragas no Egito. Então, se nós vamos ao livro de Êxodo, onde está o relato das pragas, né, a partir do capítulo 5, então Deus fala ao faraó por meio de Moisés, e no capítulo 5, versículo 3, né, então diz assim: eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Bem, então aqui Moisés fala ao faraó e diz: olha, você precisa deixar nós irmos para o deserto, sacrificarmos ao nosso Deus, porque se nós não formos, ele vai atingir o Egito com pestilência. Então essa palavra aqui é uma palavra importante no contexto bíblico. E daí, quando começam então as pragas no Egito, né, antes da saída do povo de Israel, então no capítulo 8, aí tem a quarta praga, que é das moscas. Nesse contexto da praga das moscas, então no capítulo 8, verso 22 de Êxodo, então está escrito assim: naquele dia separarei a terra de Gósen, ou a terra de Ramsés, que é a terra onde morava o povo de Israel, para que nela não haja enxames de moscas, e saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então, aqui a partir da quarta praga no Egito, aí Deus separa os israelitas dos egípcios, e a partir daí as pragas não chegam próximo dos israelitas, somente atingem os egípcios. E daí no capítulo 9, né, falando da praga sobre os animais, peste sobre os animais, isso aqui é um tipo de epidemia. Então no 9, verso 3, ele diz assim: eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência. Então com peste, né, gravíssima, diz o texto. E aí, Êxodo 9, verso 4, então fala assim: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. Então é interessante que a partir da quarta praga no Egito, então aqui são pestes como juízos divinos sobre os ímpios. A partir da quarta, os israelitas não são atingidos, nada chega perto deles mais. Então Deus diz assim: eu vou fazer distinção. Então aí ele coloca o povo de Israel como aprovado perante ele, o povo com quem ele tem uma aliança, e os egípcios estão sob o juízo dele, né? Porque eles não têm uma aliança com Yahvé.
Então, esse é um exemplo, né, de epidemia ou pestes ou doenças gravíssimas que acometem muitas pessoas simultaneamente, e elas são um juízo divino. Nós vamos encontrar a continuidade disso depois, né, ou uma reedição disto, né, no Apocalipse. Então, no capítulo 16 tem as 7 pragas. E ali no contexto está muito claro que elas atingem somente aqueles que, segundo o Apocalipse, têm a marca da besta. Aqueles que adoram a besta, adoram o dragão e adoram a imagem da besta. Aqueles que cultuam, adoram e servem o Deus verdadeiro e têm o selo de Deus, Apocalipse 14 deixa isso claro, não são atingidos por essas pragas. Então, veja, esta é a primeira modalidade, né, de epidemia ou de pestes, ou pestilência, como para usar outra palavra usada também aí na Bíblia, né, que nós encontramos nas Escrituras. Então, é um juízo divino sobre os ímpios, ele é pontual, ele ocorre no momento, né, ele não se estende por tempo indeterminado. Isso tem a ver com um evento de juízo de Deus, no caso, com os egípcios ali, naquele contexto do Êxodo, e depois, segundo o Apocalipse, no final do momento escatológico, né, precedente ao estabelecimento do reino de Deus, aí tem as pragas sobre aqueles que não têm o selo de Deus. Bem, além disso, aí nós temos, de novo, pestilência, em um segundo contexto e com uma segunda característica. E aí nós podemos ir para o livro de Levítico. Então, nós temos de estudar um pouquinho, Felipe, para a gente conseguir entrar assim no que a Bíblia realmente diz acerca, né, do assunto. Sim. Deixa eu só fazer um pequeno comentário, desculpa, professor. É importantíssima essa contextualização, porque e até você que está nos assistindo, é importante entender em que contexto aparece na Bíblia pestilências, pragas, epidemias. Essa contextualização é importante para a gente poder compreender o que é que está acontecendo agora. Então, a chave para a gente compreender as coisas está já no registro bíblico, e aí por isso o professor está fazendo alusão aos textos do Antigo Testamento. E aproveito para deixar convite para que você mande a sua pergunta, a sua dúvida. Nós temos nossos canais aí, nossa equipe está recebendo as suas perguntas. Vamos lá, professor. Levítico, né? É isso? Sim, então veja, Felipe, aí podemos fazer a pergunta, né? O coronavírus seria uma espécie de juízo divino sobre os ímpios? Se ele afetasse somente as pessoas que não servem a Deus, né? As pessoas que são ímpias, são corruptas, são injustas, ele poderia ser. Mas o que nós temos visto nos relatos, nos depoimentos todos, né, que pessoas de todas as idades, de todas as crenças, têm sido e poderão ser afetadas pelo vírus Covid-19. Então, esta crise presente, ela não tem uma afinidade com essa característica do juízo divino sobre os egípcios lá e depois sobre os que não têm o selo de Deus no Apocalipse. Uma segunda característica, então, das pestes na Bíblia é o que nós encontramos em Levítico 26. Então, em Levítico 26, Deus tem aí o que nós chamamos de o registro, né, da aliança dele com Israel. Então, a princípio, tem na primeira parte do capítulo as bênçãos prometidas se Israel for fiel à aliança. Aí a terra vai produzir, eles terão saúde, eles serão protegidos, eles não serão atacados e derrotados pelos seus inimigos, né? Tudo vai correr bem para eles, se eles, como povo da aliança, forem fiéis a Deus. Mas a segunda metade do capítulo 26 de Levítico, então, tem o que nós chamamos de as maldições da aliança. E então Deus fala assim, olha, Levítico 26, verso 14, né? Mas, se não ouvirdes e não cumprirdes todos os meus mandamentos, ele diz, então, isto vos farei. Aí a primeira coisa que ele diz que faz, porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente. Olha, a febre ardente aqui é uma doença contagiosa, que um dos sintomas, que tem como um dos seus sintomas, né, a febre. Então, esse é um segundo tipo de peste, né, que a Bíblia tem algo a dizer para nós acerca dele, e ele tem uma incidência específica, né, e tem a ver com circunstâncias em que o povo de Israel não foi fiel a Deus, e aí Deus, então, permitiu que eles fossem acometidos de enfermidades epidêmicas.
Então, está aqui a febre, a tísica, né, nessa expressão da Almeida atualizada, e a febre ardente. Então, os profetas, veja, Jeremias, especialmente Jeremias e Ezequiel, retomam várias vezes esta fala de Deus em Levítico para explicar o que estava acontecendo com Judá antes do cativeiro babilônico. Então, o povo de Judá foi acometido de pestes, de epidemias, foi acometido da perseguição de inimigos, da invasão de inimigos, de fome na terra, seca e decorrente fome, e depois o cativeiro. Então, este é um ponto bem específico, né? É uma peste que Deus permite, como o texto diz aqui, ele envia sobre o povo da aliança para despertá-los para a relação de fidelidade com Deus. Então, nenhuma dessas duas aqui parece ter conexão com a epidemia do Covid-19. Acho que você e o internauta devem concordar comigo nesse assunto. Você concorda, Felipe? Eu concordo. Eu entendo que existem duas modalidades aí, né? Juízo Sim. divino e uma sequência de pestilências que são resultado da desobediência de um povo que, portanto, fica sujeito, inclusive, às pestes que acometem aqueles que não se colocam dentro das definições divinas e que, portanto, se colocam em risco, né? Então, esta é uma peste, é uma das 4 maldições, né, que vem sobre o povo de Deus para despertá-lo. Muito bem, agora, olha só, a parte dessas duas, né? Então, nós encontramos na Bíblia, isso ao longo da Bíblia, a incidência de pestes e doenças como consequência do pecado, como consequência da presença do pecado sobre o ecossistema, aí sobre a vida como um todo, né? Então, isso já começa em Gênesis 3, verso 17. Então, Deus fala para Moisés, para Adão assim, né? Adão, a terra será maldita por tua causa. E aí, então, várias maldições vêm sobre a terra por causa da presença do pecado. Tudo estava bem até o contexto da queda. Uma vez que há a queda em pecado, então a terra se desvia, né, desta relação com o Criador. E daí, por exemplo, nós temos Gênesis 12. Abraão estava numa terra em que houve uma fome pesada, uma fome intensa. Ele teve de fugir para o Egito. Abraão é um servo de Deus e ele é acometido por essa fome. Então, estas consequências do pecado, sejam doenças, epidemias, fome, tragédias, né, estas não escolhem vítimas. Não são sobre os ímpios, não são sobre o povo de Deus que está infiel ao seu pacto com Deus. Estas são consequências do pecado sobre toda a raça humana. Aí nós temos, por exemplo, Ruth, né? Ruth sai da sua terra com seu marido, os 2 filhos, e eles saem por causa da fome. Então, a fome está acometendo pessoas justas, pessoas boas. No livro de Jó, aí nós temos toda a tragédia pela qual Jó passa, né? E ele é um homem justo, temente a Deus, íntegro entre os seus contemporâneos. No entanto, ele é acometido, né, pelo mal. Então, aquela pergunta, pode o mal alcançar pessoas boas? Sim, como consequência do pecado na terra, toda a raça humana está sujeita. E daí, o texto que gostaria de ler, Felipe, nessa linha, né, é o texto de Romanos capítulo 8. Então, em Romanos 8, nós temos uma fala de Paulo muito exemplar para esta situação e que, eu vou dizer, possivelmente a explicação que nós devemos ter para o Covid-19 e muitas outras pestes e tragédias que ocorrem no nosso planeta. Então, Romanos 8, versículo 16 em diante, melhor, 18 em diante, então Paulo fala assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, olha só, sofrimento, consequência do pecado, né? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, a glória do Éden, a perfeição, a estabilidade do Éden, né, vai voltar. E aí Paulo diz, o que nós sofremos aqui é muito menor do que será a glória a ser revelada em breve. Aí ele diz, 8:19, estou lendo em Romanos, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Então, há uma expectativa, né, das pessoas que estão sob o peso das consequências do pecado por essa reversão do caos para a ordem de novo.
Então, quando as pessoas se veem diante de uma epidemia, uma pandemia como esta, e elas ficam aflitas, né, e querem saber, é o fim dos tempos, isto expressa aquilo que Paulo está dizendo aqui, há uma ardente expectativa de que as coisas sejam colocadas de novo, né, no seu devido lugar. Aí ele diz no verso 20, ó, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí o verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Veja, esse texto aqui de Paulo está dialogando, né, diretamente com o texto de Gênesis 3, porque a criação divina, né, que foi feita, perfeita, geme, estremece sob o peso das consequências do pecado, na forma de guerras, de corrupção, de injustiças, de tragédias, de epidemias, de doenças e tantas coisas mais. Então, acredito, Felipe, que aqui a gente tem uma posição bíblica, né, que nos dá segurança de poder olhar à volta e dizer todas as pessoas podem ser acometidas, né, sejam elas boas ou não, sejam elas justas ou injustas, corretas ou corruptas, né, toda a raça humana está sob o peso das consequências do pecado, porque o pecado afeta o ecossistema, né? A nossa maneira de viver no planeta Terra foi alterada pelo pecado. A gente passou a explorar o planeta Terra. Então, o ecossistema não resiste mais. E aí começa, então, a haver uma situação, às vezes, até de colapso, que parece ser o que a gente vive, né? Desde o século XX para cá. Então, veja, ainda não entramos no texto de Lucas, porque você foi, assim, bem rapidamente para a profecia, para o fim dos tempos, e eu estou tentando, então, segurar você um pouquinho aqui, ainda no decorrer da Bíblia, tá? Foi importantíssima essa freada aí para a gente poder entrar em Mateus 24 e Lucas. Perfeitamente. Você está dando voz aos internautas, e eu tenho certeza disso. Então, você não está errado, não. Sim, sim. Inclusive, eu já tenho alguns comentários represados nesse sentido. Só para recapitular, então, juízo divino da peste por questão de desobediência, e então agora esse contexto do sofrimento, a que todos estão passíveis, vamos dizer assim. Então, nós falamos de três tipos de pestes, né? Elas como juízos divinos sobre os ímpios em situações específicas, né? Como no Êxodo, no Egito e depois no Apocalipse. No Apocalipse 15:16, isso. Somente aqueles que não têm o selo de Deus são atingidos, né? Depois como maldições da aliança, agora sobre o povo de Deus para tentar despertar esse povo. Agora, em terceiro lugar, aí eu estou dizendo, então a Bíblia fala das consequências do pecado em termos de tragédias, corrupção, injustiça e doenças, epidemias, né? Como consequência do pecado, porque o ecossistema está fora da sua ordem, né? Perfeito. Professor Dornelles, nós estamos conversando aqui, pastor, professor, doutor, pesquisador e estudioso de profecias e da Bíblia, acima de tudo. Você está aumentando a minha responsabilidade. Sempre. Essa é a intenção. Vamos lá. Algumas questões aqui surgiram do Wallace Oliveira. Eu vou fazer alguns comentários aqui e vamos tentar introduzir uma outra parte aqui, que é agora que nós vamos chegar. Okay. Wallace Oliveira. Sabemos que ao longo da história houve diversos momentos em que a humanidade foi acometida por grandes epidemias, mas agora com o Covid-19 vemos não somente uma crise epidêmica, mas também econômica e se desenhando uma crise política. Não estaríamos vivenciando um pano de fundo para que os eventos finais aconteçam? E dentro dessa questão tem uma parecida do Felipe Tavares, apesar de que o Felipe Tavares e a Débora Moura fazem uma pergunta no mesmo sentido. Eu já vou colocar as duas deles, mas eu acho que essa do Wallace, ele tá trazendo a questão do cenário econômico. Isso, então, sendo uma tendência para nós imaginarmos que, no fim dos tempos, haveria uma instabilidade econômica, política, e que, de repente, a crise epidêmica vem junto com isso. E porque a Maria Aparecida, aliás, o Felipe Tavares e a Débora Moura vão perguntar, inclusive, se isso não tem relação com possíveis decretos que governos façam para fazer restrições às pessoas, para impor algum tipo de
por exemplo, de um dia de guarda, algum tipo de coisa desse tipo. Será que esse ambiente político, econômico, o Felipe Tavares fala disso, é possível ver um decreto por aí, Débora Moura também entra no mesmo sentido. O que nós podemos falar sobre esse cenário político e econômico relacionado com a crise epidêmica e com o final dos tempos? Então, como o ecossistema está sob uma pesada exploração, né, por causa da demanda de crescimento da economia, é natural que o processo se acelere, né? E parece que é isso que ocorre nas últimas décadas. O crescimento da economia parece ser uma coisa assim, é uma demanda, né? Não há como não haver um crescimento, ou seja, as nações, os governos, né? As empresas entendem que eles têm de crescer, e esse crescimento só pode ocorrer através de um aumento, né, da exploração do ecossistema. Então, crescer 1% é pouco, crescer 2% ainda é pouco, né? A China vem crescendo 6, 7, 8, 10% nos últimos anos, aí, durante mais de 20 anos até. Então, todo mundo quer crescer. Agora, parece que não há como, né, convencer os governos e o capital, né, o capitalismo, de que há um limite para esse crescimento. E aí, uma vez que o ecossistema vai sendo pressionado, vai sendo explorado, né, a exaustão, ele vai chegar a um colapso. E estas manifestações todas, de diversas ordens, né, então aquecimento global, derretimento das geleiras, diversas crises do ecossistema e as doenças, o aumento das doenças, das enfermidades, isso tem a ver claramente com um certo estado de colapso em que o ecossistema parece que vai chegar. É interessante, Felipe, que no Apocalipse a gente tenha, né, uma referência a essa questão do mercado, sabe? Os mercadores, né? Então, no Apocalipse capítulo 13, a imagem da besta impõe um boicote econômico, ninguém pode comprar ou vender. Então, é muito curioso que no Apocalipse essa linguagem de economia, sabe, de mercado, quase que uma linguagem do capitalismo, né, seja antecipada aí. Melhor, esse estado de coisas, né, antecipado através dessa linguagem. Depois, no capítulo 18, então, fala da meretriz e diz que os mercadores da terra, então, se enriqueceram, né, através da relação deles com a meretriz. Bom, não vamos entrar naqueles símbolos ali, por questão do foco agora, mas o fato é que o Apocalipse está tratando de questões de mercado, de comércio, né, que chegam a um certo clímax, a um estado, né, de exaustão no fim dos tempos, e as consequências disto anunciam que o reino de Deus está às portas. Então, a questão pode ser discutida aí em termos das grandes potências de hoje, né? As pessoas ficam preocupadas com teorias de conspiração. A gente não deve dar muita atenção a essas teorias, embora que a gente não deva ser também ingênuos, né? Porque o poder tira realmente o discernimento do ser humano. O desejo de poder leva as pessoas a fazerem coisas impensáveis. Mas nós não temos nenhuma informação acerca disso. Tudo que sabemos até agora é que esta crise atual, né, o Covid-19, é uma situação acidental, né, de um contato com um vírus que no corpo de um animal não manifestava nenhuma doença, mas uma vez que ele passa para o corpo do ser humano, então ele manifesta a enfermidade. Agora, o ecossistema está sob pesada exploração. No caso da China, em particular, já é um país de uma população imensa e a terra, né, o território não produz o suficiente para que aquelas pessoas comam só aquilo que vamos dizer, o mais apropriado, até segundo os próprios princípios bíblicos, né? Então, Levítico diz que nós não podemos comer tudo que se move sobre a terra. Mas em alguns lugares do mundo, as pessoas, devido à imensa população, o território menor, a terra já não produz mais como se produzia antes. Então, devido a isso, as pessoas ficam na situação de terem de se alimentar
de tudo que se move sobre a terra. Então, a expressão bíblica, não se deve comer, né, de tudo que se move sobre a terra, ela termina sendo hoje a realidade, ao contrário de muitas nações, de muitos povos. Então, isso expõe, tudo isso expõe, né, a humanidade a diversas situações de risco extremo, como nós estamos vendo agora. Então, Felipe, ainda não chegamos a Mateus 24, mas nós podemos caminhar para lá logo, porque o nosso internauta, ele pode estar até já assim um pouco ansioso, né? Onde é que esses camaradas vão chegar, né? Pois então... Essa profecia para eles, né? Sim, e eu queria que o professor aproveitasse e já emendasse também um comentário aí em cima do que a Maria Aparecida falou. Essa situação dessa doença no mundo todo não seria um pequeno tempo de angústia? Ela deve estar se referindo a Daniel capítulo 12 e também Mateus, né? Uhum. Antes do verdadeiro tempo de angústia, que ela está falando que não seria um pequeno tempo de angústia, antes do verdadeiro tempo de angústia. Ela está fazendo uma referência a conceitos que aparecem na Bíblia. E aí? Bem, veja que o próprio Jesus diz, né, quando as pessoas disserem paz, paz, sobrevirá repentina destruição. Então, a ideia de um pequeno tempo de angústia talvez não seja assim muito, não seja muito o caso, porque em algumas circunstâncias na Bíblia, a destruição, né, o fim vem de forma inesperada. O próprio Jesus disse que ele vem como ladrão, né, quando as pessoas não estiverem esperando. Então, assim, uma pequena angústiazinha para preparar as pessoas, despertá-las, pode não ser o caso. Agora, eu quero também dizer com isso que o tempo de angústia, né, que fala em Daniel, este sim é um tempo de angústia quando haverá uma perseguição, um sistema de intolerância, né, forte contra o povo da aliança, contra o povo de Deus. Então, o Daniel fala, nesse tempo se levantará Miguel. A expressão de Daniel aqui, capítulo 12, né, verso 1, se levantará Miguel em defesa dos filhos do teu povo, que é o povo da aliança. Miguel se levanta aí, nesse momento descrito no Apocalipse, no capítulo 16, ele se levanta com as pragas. Então, o tempo de angústia precede as pragas, quando Miguel se levanta para defender o povo de Deus. Defender do quê? Não de epidemias, não de pandemias, mas defender de perseguição, de intolerância, um regime que será imposto, né, pelos povos da terra sobre o povo de Deus que tem aliança com ele e que guarda a sua palavra. Então, embora muita angústia tenha acontecido já no nosso mundo, talvez esta seja mais uma delas, mais um evento de angústia, mas não necessariamente esta angústia de que fala Daniel, porque ele está falando de quando Miguel se levanta para defender os filhos do povo de Daniel, que é o Israel de Deus, ou o novo Israel. Nesse momento, né, se Jesus fosse se levantar para defender aqueles que estão padecendo por causa do Covid-19, então ele estaria defendendo todas as pessoas. Mas o contexto bíblico do tempo de angústia é diferente disso. É um contexto escatológico final, definitivo lá na frente. Agora, Felipe, se você me permite, então, vamos ler o texto de Lucas, porque aí nós podemos, então, fazer um fechamento com esse ponto de consequências do pecado, as pestes como consequência do pecado. Então, o texto que você se referiu, de Lucas 21, onde nós temos o sermão escatológico de Cristo, que é o mesmo texto de Mateus, mas os dois dão diferentes relatos, né, do mesmo discurso escatológico de Cristo. Vamos lembrar que esse discurso dele foi quando ele foi expulso, né, do templo, e aí então os discípulos vieram para consolá-lo, mostrando quão bonito era o templo, né? Então Jesus reage e diz, olha, vocês estão encantados com isto, mas não ficará aqui pedra sobre pedra. Daí os discípulos perguntam em Mateus 24, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação? Interessante é que eles entendem que a destruição do templo será o momento da vinda de Jesus, porque para os judeus, destruir o templo, o tabernáculo de Deus, era o fim do mundo. Bem, e aí Jesus então dá duas sequências de sinais. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém, e ele adverte, quando os exércitos romanos sitiarem a cidade, chegou o fim dela. E depois ele dá então uma série de sinais que dizem respeito agora à sua segunda vinda.
E aí, nesta série de sinais, então, ele fala, como em Mateus 21, em Lucas 21, verso 10, né? Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Então, é interessante que logo em seguida, né, no texto, aí ele fala assim, antes, porém, então estou lendo em Lucas 21, 11, agora eu vou ler o 21, 12. Antes, porém, antes do quê? Antes dos grandes terremotos, das epidemias e de fome, né, ele diz, antes, porém, dessas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Essa perseguição de que Jesus fala aqui, é aquela que em Mateus, né, ele diz assim, após a tribulação daqueles dias, isso aí, na maioria na boa parte da compreensão, né, dos intérpretes, é o mesmo período de perseguição dos 1260 dias, né, que esse período está referido em Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Esse período, então, se estende ao longo da Idade Média e vai até a Idade Moderna, no final do século XVIII, 1798, quando, então, a Revolução Francesa separa a Igreja de Estado, e então as pessoas deixam de ser perseguidas por elas terem essa ou aquela religião. Bem, agora veja que, então, Jesus está dizendo que logo depois dessa perseguição, então haveria terremotos, epidemias, fome, em vários lugares. Eu quero acentuar, Felipe, aqui a expressão, né, de Lucas, que diz assim, ó, em vários lugares. Então, epidemias e fome em vários lugares. Então, ele não fala assim, vai haver uma epidemia forte, né, que vai sair do Oriente, vai até o Ocidente. Não, ele diz que epidemias, portanto diversas, ocorreriam em vários lugares. Isso depois do tempo que eu sinalizei, né, os 1260 anos, que termina em 1798, segundo a interpretação historicista das profecias bíblicas. Né? Então, veja, aqui eu fiz uma lista, Felipe, olha só, o que nós temos. De 1850, olha, do meio do século XIX para o meio do século XX, teve a epidemia de tuberculose. 1 bilhão de pessoas estima-se que morreram por essa epidemia. Olha, hoje a população é de 1 bilhão, de 7 bilhões de pessoas na Terra, um pouco mais. Então, para a gente ter uma ideia, é como se de cada 7 pessoas que vivem na face da Terra hoje, uma teria morrido, né, de tuberculose. 1 bilhão. Veja, então, eu vou sinalizar aqui, vou pontuar algumas, né, desse período após a Revolução Francesa para cá, porque é disso que Jesus está falando em Lucas 21. E depois ele fala, depois nós temos varíola, 300 milhões de pessoas. O pico foi de 1896 a 1980. Olha, então eu estou dizendo que o Evangelho diz, epidemias ocorrerão em vários lugares. A gripe espanhola, 50 milhões de pessoas. Aí só nos anos de 1918, 1919. Tifo, olha só, esta epidemia matou 3 milhões de pessoas na Europa e Rússia, de 1918 a 1922. Então, só grandes epidemias do século XX e XXI. A febre amarela, 30 mil pessoas na Etiópia. Sarampo, 6 milhões por ano, até 1963, quando a vacina foi desenvolvida e colocada para o mundo inteiro, praticamente. Malária, 3 milhões por ano, desde 1980. E AIDS, 22 milhões de pessoas devem ter morrido por causa dessa epidemia, que virou, no caso, uma pandemia. Bem, então, se Jesus disse, epidemias ocorrerão em vários lugares, então ele falou de várias, né? Isso ele está pontuando para após o período, né, em que lançaria mão do povo de Deus naquela grande tribulação, a perseguição de 1260 anos. Então, todas essas que eu mencionei aqui são do tempo de 1798, ou início do século XIX para cá. Mas elas se acentuaram no século XX. Então, no século XX, nós temos várias epidemias. Por isso, Felipe e internauta que nos escuta, né, nós não podemos ser ingênuos de pensar que esta é uma epidemia que realmente vem como muitas outras que já ocorreram ao longo da história, né, de milhares de anos da humanidade. Não, elas vêm se acelerando. Elas vêm se acelerando, com mais mortes e com uma disseminação mais rápida e mais global.
talvez a Covid-19 seja a epidemia que se tornou pandemia mais rapidamente, porque em praticamente 2 meses ela atingiu quase todos os países da Terra. Então, se nós não podemos dizer que é uma epidemia ou pandemia, né, que anuncia o fim do mundo, nós podemos certamente dizer que ela é uma das muitas que Jesus disse que se acentuariam, né, na medida que o mundo caminhasse para um desfecho da história. E, de fato, nós vivemos num período, né, em que muitos eventos estão aí diante de nós, anunciados no Evangelho, e eles se multiplicam, eles se aceleram. Além de pestes e epidemias, tem terremotos. Se você for para a internet, vai encontrar como que a incidência de terremotos se acelerou desde o século XIX. E as grandes guerras. Então, são 3 coisas aqui referidas, né, em Lucas 21, capítulo 10 e 11. Sobre as guerras, 72 milhões de pessoas mortas somente na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Então, Felipe, é um sinal dos tempos? Certamente, mas não podemos dizer que seja uma epidemia ou a epidemia que está anunciando o fim do mundo, né? Porque bem pior foram outras que já ocorreram aí. Não sabemos onde esta vai chegar, mas outras piores do que o momento que nós vivemos, né, já ocorreram no mundo. Interessante, professor. Interessante. Há, então, de certa maneira, um cenário que é construído propício para nós compreendermos que estamos chegando, sim, perto do desfecho com a volta de Jesus. Mas não podemos ficar pensando evento por evento e tornando cada um deles algo maior do que o próprio evento que vem pela frente, né? Mas o cenário está sendo construído, né? Certamente. Isso acontece quando a gente não tem essa memória histórica, né? Então, há muitas epidemias bem perto de nós. Uhum. E nós precisamos de ver esta no conjunto das demais. Lembrando de que Jesus diz, haverá epidemias e fome em vários lugares. Certo. Interessante. Alguns amigos aqui perguntaram algumas questões, foi o caso da Débora Moura, perguntou sobre decreto dominical, a Priscila perguntou sobre a sacudidura para o povo de Deus despertar. A gente falou um pouquinho sobre que, evidentemente, que a gente precisa olhar para isso e observar e refletir sobre a nossa própria vida, mas a sacudidura ela tem uma outra conotação, né? Ela tem a ver com um movimento em que as pessoas realmente acabam tomando as decisões de que lado elas vão ficar, se elas ficam do lado de Deus ou não, e muitas vezes aqueles que a gente imagina que estão firmes com Deus deixam de estar. Então tem um processo nesse sentido. E a Renata Ribeiro mencionou sobre a questão do diabo ser aquele que infecta a terra de epidemias e de todos os tipos de males, e que seria bom pensar dessa maneira. Com certeza nós precisamos analisar, né, professor, que existe um cenário, que existe uma necessidade de reflexão e de preparo espiritual para a volta de Jesus. Eu queria que o senhor falasse, então, nesse fechamento aqui, nós estamos concluindo, de certa maneira, para que a gente possa realmente compreender qual é a nossa posição, nossa reação individual diante disso. O que a gente tem que fazer? Se desesperar? Já deu para ver que não. Mas o que a gente tem que tipo de reflexão a gente tem que fazer individualmente, como pessoas que acreditam, que temem a Deus? Muito bem, Felipe. Veja que o mal existe e ele tem uma personificação no contexto bíblico, é muito claro. E o mal provém, né, de um ser inteligente, capaz de estudar a natureza e empregar os elementos da natureza que foram criados para criar estados de caos. Então, todo o mal ocorre a partir de uma perversão daquilo que é bom, da criação divina. Então, os vírus não foram criados por Deus. Deus criou as substâncias que podem serem combinadas, né, para formar vírus e bactérias, etc. Mas os vírus e bactérias e todo tipo de micro-organismo, né, capaz de causar doenças, são uma perversão da ordem criada. E o diabo é um ser inteligente, nós não seríamos
bíblicos, né, se não falássemos desta forma, porque assim a Bíblia diz. Agora, eu gostaria de deixar bem claro para os nossos telespectadores aí, pelas redes sociais e etc., pela internet. Internautas, né? Internautas. Veja, o Apocalipse fala claramente, né, de um momento de polarização bem rígido no mundo, antes que o reino de Deus seja estabelecido. Então, antes disso, as 3 mensagens angélicas têm de ser pregadas ao mundo inteiro. Apocalipse 14. Apocalipse 18 diz que o anjo que desce do céu, como um sinal, aí um símbolo, né, da descida do Espírito Santo na chuva serôdia, vai iluminar toda a terra com a sua glória. Então, as 3 mensagens angélicas precisam ser proclamadas ao mundo inteiro. E isto ainda está por ser acabado, por ser terminado. Jesus diz, o evangelho do reino será pregado a todo mundo. Mateus 24, 14. Então virá o fim. Quando o evangelho for pregado a todo mundo e as pessoas tiverem condição de tomar uma posição, né, então o mundo deverá se polarizar entre aqueles que adoram o Deus verdadeiro, conforme diz a primeira mensagem angélica, em Apocalipse 14, verso 6, e aqueles que adoram o dragão, a besta e o falso profeta, ou a imagem da besta. Então, se nós não temos essa situação ainda colocada no mundo... Ou seja, desculpe, há 2 lados bem claros que se configuram em termos de decisões espirituais no final dos tempos. Sim. E é um processo, né, que precisa tomar lugar para isto. Então, estou sinalizando a pregação das 3 mensagens angélicas. Antes que elas sejam proclamadas no mundo inteiro, os eventos do fim ainda não estão aí. O surgimento da imagem da besta, de um poder, né, político e econômico capaz de impor um boicote econômico sobre a Terra, a ponto das pessoas não poderem negociar, a menos que elas tenham determinada condição. Então, isso não está colocado ainda. Então, nós temos de ter essa serenidade de olhar para o mundo, né, e perceber, bom, o Apocalipse prevê um estado de coisas que ainda não tomou lugar. E nós temos de fazer a nossa parte para que ele tome, ou seja, a nossa parte é anunciar o reino de Deus. As pessoas estão, nesse momento, né, sensibilizadas, elas estão em pânico, muitas. E é o momento em que elas estão com o coração aberto. E a gente deve aproveitar essa circunstância para falar para elas do amor de Deus, para falar para elas que Deus tem um plano melhor para a vida delas, que a vida delas não se resume a essa terra. E aí eu aproveito, Felipe, para pontuar aqui algumas questões. O que essa crise nos ensina? Né? Olha só, primeiro, ela ensina que nosso mundo pode ser tirado de nós, né, em uma só hora. Porque em questão de dias, né, todo o estado de bem-estar social parece que foi colocado quase que de ponta cabeça. Então, a vida é muito frágil. A riqueza de nada nos serve se você não pode nem sair de casa. Então, o projeto de vida de muitas pessoas, né, é ganhar dinheiro, é ficarem ricas, é serem consumistas, é comprarem isso, comprarem aquilo. Né? Diante do momento em que a vida está por um fio, a riqueza não vale de nada mais, sabe? Então, a crise nos ensina isso, de nos desapegar, né, das coisas desse mundo que tanto valorizamos. Em terceiro lugar, acho que a crise nos ensina que a vida é frágil como uma vela ao vento. Ela pode ser tirada muito rapidamente. Então, como é que nos importa viver, né, tendo essa consciência de que o mundo é frágil, de que a riqueza não é capaz de nos proteger, né, e de que a vida é muito delicada e muito sensível? Nós precisamos viver, como o apóstolo Paulo diz, de forma santa e piedosa. Então, em Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, ele diz, de forma justa, piedosa, né, como aqueles que aguardam a manifestação de Cristo, o reino dos céus. E nesse momento a gente tem de pensar seriamente, né, daquilo que Deus nos incumbiu, levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Nós temos de levar a mensagem de esperança para o mundo. E o mundo que está diante de uma epidemia e pandemia é um mundo sensibilizado, né, para ouvir as boas novas e a mensagem da esperança. Então, os nossos livros têm de circular, as nossas revistas têm de circular, nossas mensagens têm de circular por todo o ciberespaço, por toda a internet, pelas redes sociais, levando esperança para as pessoas. No momento que elas estão em pânico, né, é quando elas mais necessitam da esperança e mais estão sensibilizadas para ouvir as boas novas da esperança. E a esperança é que o reino de Deus está às portas. Que Jesus tem pressa. E os acontecimentos anunciam que
ele está muito próximo. Não podemos ser sensacionalistas, mas nós não podemos também ser ingênuos de olhar para o mundo, né, que chega próximo a um colapso, e não entender que estes acontecimentos estão anunciando a chegada do reino de Deus. Então, Felipe, eu creio que é nesta perspectiva que a gente deve perceber a crise que está diante de nós. Muito bem, professor Dornelles. Eu só queria registrar aqui os comentários do Luiz Mário Souza Pinto. Ele fala de um cenário que poderia levar a um desencadeamento de uma intolerância nos últimos tempos, por causa dessa imoralidade sem precedentes, crise econômica, descontrole do ecossistema, como o senhor falou. A Julia Alves parabenizou, que Deus abençoe você também, obrigado. A Eliana Alves fez uma menção sobre o fato de Apocalipse dizer que a besta dominaria por 42 meses. Esse período de tempo que está associado aos 1.260 anos aí, né, de perseguição, de perseguição sistemática do sistema religioso, né, no período medieval. Acho que o professor já mencionou isso também. Deixa eu pontuar que o Luiz Mário fala desta questão de regime de intolerância, e a gente deve perceber que todas as situações de emergência criam oportunidade ou abrem espaço, né, para que o Estado tenha domínio e controle e autonomia sobre a liberdade individual. Isso vem ocorrendo, né, progressivamente. O que nós estamos vendo agora é isso, veja, os salários podem ser cortados pela metade, férias podem ser antecipadas, o governo pode determinar nesse momento o que ele desejar, sob o argumento de que ele precisa de controlar a crise, né? Então, Luiz Mário está correto, eu penso em entender que situações de emergência criam também ambiente, né, para poderes autoritários. Obrigado. Poderes autoritários podem, evidentemente, fazer decretos e outros tipos de coisas que levem a restrições, né, também. Tá certo, professor Wanderley Dornelles. Eu acho que a ênfase final que fica, o senhor já falou em relação à questão do preparo individual para a volta de Jesus, e também do comprometimento com a missão. Muitos aqui fizeram alusão a isso, né? Enquanto nós nos preparamos pregando o evangelho, difundindo. Acho que o professor também falou um pouco sobre isso, né? A Divir Vídeos aqui colocou isso, a Denilson Matos também, enquanto isso, creio que devemos pregar o evangelho agora usando as ferramentas que temos, como, por exemplo, a internet, compartilhando, por exemplo, essa conversa. Se você fizer isso, você já vai estar dando uma contribuição interessante para a pregação do evangelho, né? Ao levar esse conhecimento para outros. E veja, não é interessante que a gente não possa sair de casa, mas a gente pode falar com as pessoas? Então, nós temos de aproveitar essa ferramenta que temos para discipular. Discipular à distância. Tem educação à distância e tem discipulado à distância, né? Redes sociais, internet, Facebook, YouTube e tudo mais que nós temos condição de usar dentro de casa para estabelecer uma conexão com as pessoas, né? Tá bom. Professor, pastor, doutor Wanderley Dornelles, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi muito boa. Vamos terminar com uma oração. Queria que o senhor orasse aí, principalmente pelas pessoas também que estão, quem sabe, se sentindo ainda aflitas, né? Estão assistindo agora e pensando, mas eu estou doente, eu estou com um parente doente, eu estou com medo, eu, quem sabe, perdi meu emprego, eu, quem sabe, tive a minha renda, a minha remuneração diminuída nesse mês, ou fui avisado, né, de que se a situação não melhorar, em 2 meses vou ser demitido. Inclua essas pessoas na sua oração e você também continue orando por essas pessoas. Perfeitamente. Oremos. Nosso Deus e bom Pai, nós te louvamos, Senhor, porque não estamos no escuro. Temos a Tua palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Meu Pai, diante das crises, diante dos momentos de incerteza, insegurança e até mesmo de pânico, que a nossa mente possa ser instruída pela Tua palavra, nosso coração possa ser cheio da esperança e da luz da Tua presença e da Tua salvação. Ó Deus, nós pedimos pelas pessoas que estiveram conosco nessa live, por todos os internautas, pedimos que o Senhor possa instruí-los, abençoá-los, dar-lhes discernimento, sabedoria, que eles possam compreender o momento em que vivemos à luz da Tua palavra e que nós todos juntos possamos dar grande voz à Tua palavra, à mensagem de esperança, para proclamar a chegada do Teu reino na face da terra. Possamos avisar as pessoas de que elas foram compradas pelo sangue de Cristo, de que elas podem ter uma nova vida, muito superior a esta, no Teu reino. Mas, ó Pai, nós queremos também nos lembrar das pessoas que se foram já
acometidas, estão infectadas, que estão enfermas, aquelas que perderam seus entes queridos pela doença, pela epidemia, pandemia. Ó Deus, venha consolá-las, confortá-las. Abençoa aquelas que eventualmente perderam também seus empregos, seu trabalho, seu meio de vida, seus salários. Ó Pai, conforta, assegura, Senhor, a sobrevivência, a tranquilidade, a segurança delas, a integridade delas, e que a tua mão, ó Pai, não esteja longe dos teus filhos, nessa situação de grande angústia e crise. Abençoa, ilumina, ó Pai, e não deixe a tua criação gemer longe dos teus olhos, longe dos teus ouvidos. Mas assim como o Senhor ouviu o gemido dos teus filhos no Egito, que também os teus filhos sejam ouvidos por ti nessa situação de crise. Nós oramos, nós intercedemos por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em trevas, e que a luz da esperança e da salvação brilhe para todos os teus filhos, conforme a tua grande misericórdia e graça. É o que nós oramos e pedimos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, professor Donés, obrigado a você que acompanhou, e não se esqueça, continuem ligados aqui nas nossas redes sociais, acompanhando outras lives, outras transmissões, outras mensagens, e não esqueçam de dar uma visitada no site apocalipse.com, lá tem palestras, tem estudos bíblicos, tem vídeo também com o pastor Donés lá, tem estudos bíblicos, tem um curso completo, então apocalipse.com, e mais informações sobre novidades da igreja no noticias.adventistas.org, e nosso canal de várias séries, filmes e conteúdo cristão, que é o felicetplay.com. Que Deus abençoe a todos, continuem ligados conosco. Um grande abraço. Um abraço, Felipe, um abraço a todos.